Carla Guerra, nem sempre se tem uma presidente mulher na OAB, né, Carla? Bem-vinda, parabéns desde já, bom dia. Bom dia, Marlene, muito obrigado. Milena também nos receber mais uma vez aqui nesse importante veículo de comunicação e para falar de um tema tão importante. Maravilha. Né, que é as mulheres e mulheres em cargos de liderança, né? Perfeito. Batalhamos muito para estar aqui. Hoje ainda eu falava, em 32 anos de instalação da nossa subseção, eu sou a terceira mulher a presidir a nossa subseção. 32 anos a terceira mulher. Mandatos já são de 3 anos ou 2? 3 anos. 3 anos, pois é. Débora Prestes é a presidente da Comissão da Mulher Advogada, é isso? Bom dia, bem-vinda também, parabéns. Bom dia, Marlene, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, né, falando desse tema, e é muito importante para nós, mulheres, né, hoje atuando como presidente da Comissão da Mulher Advogada, que nós tratamos de questões dentro da nossa profissão, mas fora dela também, nós temos um cunho social fora da OAB, e é isso que a gente está aqui para falar hoje. Perfeito, importantíssimo trabalho, né? Às vezes não recebe o crédito merecido, não é, presidente Carla? E principalmente não é um trabalho, a gente falava até brincando nos bastidores, de preparar ou servir um chazinho, né? Que essas mulheres advogadas fazem. Vai muito além disso. Até para desmistificar, Marlene, porque por muitos anos, exatamente, nós vivemos realmente numa profissão que é inerentemente machista. E por muitos anos, desde que eu tirei minha OAB, minha carteira profissional, né? Eu me sento à mesa com muitos homens, que eu digo assim, muitas vezes eu era a única mulher da sala. E é só por muita persistência que a gente continua, porque realmente nós servimos como força de trabalho, mas não com o direito a se sentar e ocupar espaços de liderança, sobretudo. Perfeito, né? E agora está havendo uma modificação grande, ainda temos muito para evoluir, é claro, mas aí já a gente consegue alcançar aí os cargos para ter pelo menos, né, o direito à voz, porque nada mais é do que, né, fazer gestão, liderar, do que dar ao outro a voz que ele não tem. Perfeito. Né? E é o que essa comissão se propõe a fazer, que vai além dos quadros da OAB, pelo que eu entendi, é isso? Sim, atualmente nós realizamos também um trabalho em prol da sociedade, né? Hoje pela manhã a gente estava fazendo um chá, um café, né, da manhã das advogadas, onde a gente, nessa oportunidade, a gente fez a arrecadação de alimentos que a gente vai doar, né, para Casa Aconchego aí, que é um projeto da Secretaria da Mulher. Nós realizamos diversas palestras em escolas. O Agosto Lilás a gente sempre está presente nas escolas, no máximo de escola que a gente consegue, porque a nossa força de trabalho é pequena, infelizmente. A gente é convidado em outros municípios para falar sobre esse assunto, né? Falar com as mulheres. Como a doutora Carla falou, nós conseguimos uma vitória, né? Esse 8 de março é uma vitória muito grande das nossas ancestrais, né? Quem veio antes da gente. Mas ainda tem muito trabalho a ser feito. O sentimento que eu tenho, que nós como mulheres precisamos sempre fazer mais para se provar, né, diante dos homens, e isso é um problema ainda. A gente precisa entender que temos o direito de ocupar cargos de liderança, né, e trabalhar o justo. Muito bem, como foi dito, é um trabalho das ancestrais que a gente celebra o 8 de março e muitas conquistas que vêm com esta data, né? Ela representa muitas conquistas. Hoje estamos nós, mulheres, aqui sendo chamadas a fazermos a nossa parte. Então, para as mulheres que virão depois, talvez, e para as que hoje, como a presidente Carla colocou, tem uma voz que não é ouvida muitas vezes, infelizmente, né? Na visão das senhoras que estão nesse meio, que estão batalhando e atuando e fazendo a sua parte, qual seria hoje, talvez, o maior desafio, contemporaneamente falando, em relação ao que se viu de conquistas para as mulheres? Que desafio é o maior que a gente precisa vencer hoje? A principal pergunta é o que ainda precisa ser feito. Nós nunca falamos tanto, por exemplo, de violência. Claro que essa data do 8 de março não é para falar de violência, né? Não é um mês, é um mês de celebração pelas conquistas, aquelas que foram às ruas, pediram o direito ao voto. Nós só temos 90 anos de direito ao voto para a mulher. Isso antes a mulher recente, sequer era considerada. Nós não tínhamos autorização, senão do marido, para trabalhar fora. CPF do marido ainda usado, a gente lembrou essa semana, pelas mulheres, até muito
muito recentemente. Não tinha autorização para usar um talão de cheque. Né? Até pouquíssimo tempo, o Código Civil só foi alterado em 2022. Então, assim, são o esforço de muitas mulheres, a vida de muitas mulheres. Nós éramos subjugadas. Né? E romper esses ciclos é sempre muito difícil numa sociedade. E, em que pese a gente tenha falado tanto, me parece que nunca houve tanta violência contra a mulher. Verdade. Né? Nós no Estado, assim, nos alarmamos. Estamos sempre num ranking aí bem posicionado de violência contra a mulher, feminicídio. São mulheres que perdem a vida, né? São filhos órfãos, são, né, famílias destruídas. E nós estamos nesse momento assim de, poxa, muito se alcançou, mas ainda o que nós ainda precisamos fazer? O direito principal, que é a vida, está sendo atingido ali, né? De viver, o direito de viver das mulheres. Pelo simples fato de ser mulher. Pois é. E muitas vezes pelo dessabor de ver uma mulher alcançar algo que por falta de competência não alcançou, porque as mulheres, elas são muito comprometidas. A gente vê essa dedicação feminina justamente pelo que a doutora Débora falou, de nos provar cada vez mais uma exigência muito grande. E nós, nunca foi apenas sobre igualdade, é sobre equidade. Nós não saímos do mesmo ponto. Porque nós não sequer fomos criadas para tratar de política, somos sérios, né? Nós fomos criadas para cuidar do lar, dos filhos, do marido, e a gente continua, né? Além de todo o nosso esforço profissional aí para se manter no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, ainda cuidar de tudo isso. Não dá mais para pensar hoje em se educar uma mulher com essa missão na vida apenas. É uma escolha, deveria ser uma escolha delas, né? Só que infelizmente não é, né? O que fazer? Doutora Débora, contribua com a reflexão. Como a doutora Carla mencionou, não é um mês de falar sobre a violência, mas infelizmente o reflexo da violência vem justamente do fato das mulheres estar ocupando grandes espaços, né? Nós, como mulheres, hoje estamos alcançando grandes lugares de liderança e eu sinto que tem a ver, infelizmente, a violência é essa falta de respeito, essa falta de olhar a mulher, né, como um olhar de líder, né, sem olhar ela como um concorrente. Por que entre os homens, né? Não existe a concorrência. Não existe isso, não existe essa concorrência. É uma concorrência, né, comum, mas não é uma concorrência pela vida, né? Sim. Entre os homens, eles não lutam entre si para se manter no poder, né? Então, é um reflexo que a gente precisa analisar, o respeito para com a mulher. Respeitar ela como um igual, não como uma concorrência. Perfeito. É importante a gente aproveitar esse 8 de março que está chegando para refletir sobre estes temas, né? A atualidade nos remete a situações que a gente pensaria no século XXI já não teria mais, né? Quando você pensa, como a doutora colocou, que o índice de violência deveria, por lógica, porque estamos evoluindo como seres humanos, reduzir-se, infelizmente acontece o inverso, que é o que temos visto hoje, né? Os índices só crescem, infelizmente, ainda que a autoridade busque, ainda que, né, os poderes públicos tentem de várias formas diminuir, mas parece que é inglória essa luta, né? Infelizmente. Então, nós precisamos, de fato, preparar melhor as mulheres. A comissão de vocês trabalha nesse sentido também, doutora? Sim, sim. É o nosso foco principal, né? Nós trabalhamos com a questão das advogadas, né? Então a gente cuida de tudo que reflete a profissão, né? A desrespeito com relação à profissão. Infelizmente, muitas advogadas, por ocupar um cargo que muitas das vezes era ocupado por homens, ainda existe esse desrespeito com relação ao profissional, mas trabalhamos também com a sociedade, trabalhando com esse incentivo, né, buscando o respeito, né, buscando falar com outras mulheres. É importante a gente falar com outras mulheres, falar com os homens. A gente tem projetos aí para a gente falar com os homens. O ano passado a gente já iniciou, né, no Agosto Lilás, a gente ia até as empresas e dava... faziam palestras voltadas para os homens, né? Conversando com esses homens, né? Trazendo eles para a consciência para que eles nos ajudem também no combate à violência, porque os homens, eles têm poder de nos ajudar a combater a violência, né? Porque a violência é deles. Então, nada mais justo do que falarmos com eles também, né? Perfeito. Por outro lado, quando a gente... se remete a tempos anteriores e o que a gente está vivendo agora, a gente sabe que o Brasil também ele precisa evoluir muito por questões culturais, né? De como tratar a mulher, de como o homem vê a mulher, e isso está em todos os aspectos, desde
funções de casa, funções domésticas, quanto também na questão do trabalho, que acaba acontecendo aquela competição, né, como ela acabou de falar. Mas a gente vê que o rigor da lei também pode contribuir para a mudança dessa cultura, né? Como existia, por exemplo, antigamente com relação ao racismo. Quando começaram a colocar leis mais rigorosas contra o racismo, né? As pessoas começaram a se preocupar um pouco mais com relação a isso. Eu acredito que também com as mulheres, no tratamento das mulheres também, né? Quando vai criando novas leis que fazem com que os homens reflitam que se ele fizer aquilo é um crime, vai de alguma maneira diminuindo, né? Dissipando essa maneira cultural de tratar as mulheres como um objeto, por exemplo. As alterações legislativas, elas vão vindo para suprir lacunas da sociedade. É um aspecto social que é estudado e aí ela vai. A Lei Maria da Penha é uma inovação como não se viu no mundo. É a terceira melhor lei. E ao contrário do que se fala, da prisão, e a medida, porque é unilateral, ela é um sistema jurídico, microsistema jurídico que trata de todas as necessidades da mulher que é vítima de uma violência. Como, por exemplo, uma questão administrativa, como ela vai trocar ou substituir os filhos de escola, pensionamento, caso ela não tenha fonte de renda para se sustentar depois de sair de um lar aí, violento, né? E ela ampara tudo isso. A voz da mulher, ela tem sido ouvida, né? Mas não basta só isso, Milena, infelizmente, porque se fosse pela lei, a gente vê que estão se majorando as penas. Evoluiu bastante, né? Graças a Deus, nós tivemos isso. O feminicídio foi reconhecido realmente, né, como um crime hediondo. Mas isso não faz com que eles deixem de matar. E o que nos impressiona mais é isso, ele não pensa que aquela lei, no momento da agressão, da violência, e até a violência psicológica, que eu acho que é a mais terrível, que é aquela que é submetida à pessoa diariamente, porque é uma morte diária da mulher, né, em vários aspectos, né, emocionais, psicológicos. Vai destruindo. Exatamente, autoestima, tudo. E ainda assim, em que pese a lei esteja acompanhando a nossa evolução, ainda a gente vê que ela não é só suficiente. A educação ainda é. E quando a doutora Débora falou dessas palestras, há muitos anos a gente vem indo nas escolas. E olha como é interessante você falar para crianças, né, em salas de aula, elas não são violentas. Se você perguntar para um menino de 4 anos, é certo dar um tapa numa mulher, ele vai falar que não. Então, o que acontece com aquele menino depois que ele se torna um homem e porque ele acha que ele vai ter o direito, depois de adulto, exercer qualquer tipo de agressão física contra uma mulher? Influência do meio. Então, é educação. Tudo nasce da educação. Não apenas para as mulheres. Ora, claro, a gente tem que batalhar, se instruir, realmente, ter o nosso ganha-pão, buscar os nossos espaços, mas não é competitividade. Né? É um mundo igual, onde a gente vai ter que aprender a lidar com as nossas diferenças e criar gerações que venham realmente com esse entendimento de que tem que ser normal, tem que ser natural, tem que ser respeitoso, não há rivalidade, e é na educação. É lá é no adolescente, no jovem, enfim, trazendo. Eu acredito nisso. Precisamos avançar. Doutoras, as senhoras podem ficar mais um bloco conosco? Claro. Vamos lá. Então, nós temos que fazer um intervalinho aqui, né? Para os nossos telespectadores também, ouvintes, enfim. E eu tenho um recado aqui da Luz da Lua. Olha só, eu sei que a correria do dia a dia faz, às vezes, a gente deixar tudo para a última hora, né? Mas ainda dá tempo de surpreender nesse Dia das Mulheres. Se você ainda não comprou o presente para ela, passa lá na Luz da Lua. Tem bolsas, calçados, acessórios lindos, elegantes e cheios de personalidade, do jeito que ela merece, porque mais do que um presente, é um gesto de reconhecimento, de carinho, de valorização. Nesse Dia das Mulheres, escolha algo que combine com a força e com a beleza dela. Luz da Lua, presenteie com significado. Avenida Natalino João Brescancin 2942, no centro de Sorriso. E eu falo da Far Melhor. Se você quer o melhor para sua família e para sua saúde, drogarias Far Melhor, né? O melhor atendimento, os melhores produtos e preços. E com um cartão de benefícios Bem Melhor, você tem até 90% de desconto. Agora, a Far Melhor está atendendo todos os dias, de domingo a domingo. O telefone é o 3544-0303 ou 669-9916-0303. Far Melhor faz bem para sua saúde, faz bem para o seu bolso. Na Tancredo Neves é a farmácia do amigo Chiquinho. E olha, super final de semana São José Supermercado. Ofertas que já estão valendo para você lá no nosso amigo William. Corre lá.
lá na Avenida Santa Maria, né? Picanha bovina R$ 79,99 o quilo, tem maminha bovina R$ 49,99, alcatra bovina R$ 51,99 o quilo, fraldinha e contra filé bovino R$ 54,99, o leite Frimeza, o litro R$ 4,99, açúcar doce dia 2 quilos R$ 5,99, café brasileiro 500 gramas R$ 29,99, tem o arroz Koblenz tipo 1 5 quilos R$ 19,99, leite condensado Piracanjuba 395 gramas só R$ 6,99 e o creme de leite Mococa 200 gramas R$ 2,99. Ainda tem óleo de soja, né? 900 ml da soia R$ 7,99 e a água mineral puríssima, o galão de 20 litros só R$ 12,99. Além da mega oferta do Zé, que é a cerveja Brahma Palito Caixa com 15 só R$ 39,99. Supermercado São José, Perimetral Sudoeste, esquina com a Santa Maria, 3544-6899. E neste mês de março, a Ótica Dilane tem uma super promoção para você. Na compra dos seus óculos de grau com lentes multifocais com tratamento ou visão simples da ProLight, você ganha um lindo relógio. E tem vários modelos femininos, masculinos e infantis. Lentes de qualidade, atendimento humanizado e um relógio de brinde e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Só na Ótica Dilane. Nossa família atendendo a sua. Bora pro break? Enquanto você acompanha o break aí, manda a sua hashtag, né? O pessoal perguntou como é que é a hashtag, então vai lá. Hashtag Action e Pérola. Residencial Pérola, né? Perfeito. Hashtag Action Residencial Pérola. Seu nome, seu contato pelo WhatsApp aqui na mesma mensagem, preferencialmente. A gente já volta com muito mais para você. Não sai daí. As nossas convidadas seguem conosco aqui também. A notícia como ela é. A verdade em foco. Na Sorriso FM. A voz do povo. O fim de semana chegou, então venha para o Festival de Ofertas de Fim de Semana Del Moro. Patinho bovino R$ 41,90. Paleta bovina com osso R$ 25,90 ao quilo. Maionese Hellmann's regular PET 500 gramas por R$ 10,99. Bombom Garoto Sortidos 220 gramas R$ 13,99. E a super oferta de hoje. Frango congelado Seara quilo só R$ 8,99. É mais economia para você poder se divertir ou descansar. Confira e aproveite para encher o carrinho. Del Moro, todo dia seu. Quer crescer junto com a família Marombi? Estamos contratando em diversas áreas, com salários atrativos e muitos benefícios. Na Marombi Alimentos você encontra café da manhã, almoço ou jantar, centro odontológico, participação nos lucros e muito mais. Faça parte de uma empresa que valoriza pessoas e investe no futuro. Ligue agora, 3545-6600 ou fale com o RH no 669-9930-4335. Marombi Alimentos. O frango da família. Quando o alarme dispara, nossa equipe está atenta. Quando nossa central de monitoramento observa que algo não está certo, nossos táticos são acionados e entramos em contato com você. Quando seu patrimônio está seguro, nossa marca está presente. Inviolável, monitoramento eletrônico para você ficar mais seguro onde quer que você esteja. Inviolável Sorriso, 66-3545-3200. Jantar com São José. As delícias do cardápio italiano no pavilhão da Igreja São José, dia 14 de março. Em pró, ampliação e revitalização da Igreja São José. Favor levar pratos e talheres. Convites, adultos R$50, crianças até 12 anos R$25. Telefone 999-12-49-61. Oferecimento DSO Seguros, nossa corretora de seguros da Tancredo Neves. Fale com a Denise. De casa, materiais para construção, 3 lojas em Sorriso. Ali, você é de casa. Farmácia do Hélio, medicamentos, perfumaria na Tancredo Neves do Bela Vista. Farmácia do Hélio, 996596103. E W Motos do Dirceu. Melhor assistência em sua moto, todas as marcas. W Motos, Perimetral Sudoeste. Produtor, você sabe, insumo é o que move a safra. Para garantir o resultado, você precisa de segurança e qualidade no que nutre a sua terra.
Conheça a linha completa de fertilizantes agrícolas no Dillians Marketplace. Da análise do solo à colheita, temos o parceiro ideal para potencializar sua produção. É a tecnologia que chega na sua fazenda. Dillians Marketplace. Qualidade e confiança do campo ao clique. Acesse agora marketplace.dillians.com.br. WhatsApp 51 9571 4777. Welcome to Brazil. Em 2025, isso foi dito em vários idiomas. Bienvenido, bienvenue, benvenuto. Afinal, recebemos mais de 9 milhões de turistas internacionais. É recorde. Sim, tem cultura, tem culinária, mas o que traz o mundo é a nossa simpatia. E esse recorde movimentou 42 bilhões de reais na economia. Pode se orgulhar, é o brasileiro crescendo junto com o turismo. Embratur, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A Drogaria Nebraska está aberta 24 horas por dia para lhe atender, com uma ampla variedade de medicamentos, produtos de beleza e tudo que você precisa para o seu bem-estar. Drogaria Nebraska, orgulho de ser sorrisense, agora com 3 unidades em Sorriso. Drogaria Nebraska, informa a hora certa. Hora 10h49 agora. Aqui você tem voz e vez. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bora lá, continuar nesse bate-papo maravilhoso com essas mulheres fortes, maravilhosas, né? Doutora Carla Guerra, nossa presidente da subseção sorrisense da OAB, e a advogada doutora Débora Prestes, né? Da Comissão da Mulher, é isso. Muito bem. Seus planos da comissão a partir de agora, para este ano, tem alguma coisa que a gente possa e precise destacar de repente? Esse ano a gente vai dar continuidade aos trabalhos que a gente já vinha fazendo, né? No ano passado, mais intensificado. Esse ano a gente resolveu pausar os eventos festivos, a gente reduziu aí os eventos festivos, porque a gente também propõe eventos festivos para os advogados, para ter esse momento de descontração. É uma profissão, né? Normal. Palestras, enfim, algo para melhorar o dia a dia das advogadas. Mas esse ano a gente deu uma reduzida e a gente vai ter o foco mais social mesmo. Né, em parceria aí com a Secretaria da Mulher, a gente tem participado de palestras agora nesse março, né, mês de março agora, a gente vai estar com eles em algumas palestras que eles estão organizando. E no Agosto Lilás, que a gente já faz um trabalho intenso. Agosto Lilás a gente não para, a gente está aqui, ou a gente está em outros municípios vizinhos, Primaverinha, Nova Biratã sempre está convidando a gente para ir lá, falar com as mulheres também. Dia das Mães, já estava recebendo convite aqui para participar lá, falar com as mães, falar com as mulheres, né? E a gente vai continuar esse trabalho. Em Agosto Lilás, o foco nosso é ir nas empresas, nas escolas, o trabalho que a gente já vinha desenvolvendo antes. E as escolas, conforme a doutora Carla destacou, a gente gosta de estar lá justamente pelo fato de ser crianças, né? Acho que ali é o lugar onde a gente planta a semente, né? Para mudar o mundo mesmo. Exatamente. Então a gente vai em todas as vertentes, em todos os lugares que a gente tiver a possibilidade, todos os lugares que a gente é chamado, a gente está sempre lá, a gente faz um esforcinho. Se não vai vai sempre uma membro da comissão e a gente faz acontecer de um jeito. Importante. A doutora Carla, resgatando um pouco do que a doutora Carla falava antes do intervalo, dessa sementinha, né, que a doutora Débora citou aqui agora, junto às crianças, a família, nessa problemática tão séria, né, da violência, principalmente, tem um papel relevante, importante, né, nessa educação das crianças, doutora? Tem. Eu sou uma pessoa que saiu da Comissão da Mulher. E hoje pela manhã até eu agradeci, né, aquelas mulheres que estavam lá, porque sempre nós nos amparamos. Exatamente. Estamos ali de uma forma nos sustentando umas às outras. Sim. E agradeço a Deus também por ter passado, né, essa experiência que a Débora fala e entender tão a fundo todas essas dores. E os momentos, Marlene, em que eu mais senti foram momentos, por exemplo, de grupos de mulheres que passaram pela violência. É onde você vive o direito na prática. É estar lá. É a empatia de sentir o que o outro sentiu. Quando você vê uma criança numa escola erguendo a mão,
né, para falar assim, mas pode bater? Ou, né, com uma pergunta, porque você sabe que aí naquele momento aquela criança, ela quer expressar aquilo que ela está vivendo. Tá na casa dela. E é tão doloroso ver aquilo, e a gente traz isso, mas é o que nos torna mais humanas. Verdade. Se for tudo prático, tudo só pela parte legal, é claro, isso é importante, nós somos advogados, a gente lida, né, com o direito das pessoas. Mas mais que isso, são seres humanos com dores, né, causadas por uma violência aí que é, infelizmente, uma questão patriarcal da sociedade, né, uma questão do mundo, né, não apenas no Brasil, aqui no estado do Mato Grosso. Então, acho que nos torna mais humanos, assim, e esse olhar de dedicação da gente não enfraquecer essa luta. Sim. Vale destacar a presença das mulheres, né? A gente já falou esta semana aqui com uma juíza, a doutora Emanuele, sempre muito atenciosa conosco. Já falamos com as vereadoras que estão hoje na política, com a primeira-dama, inclusive, no começo desta semana, justamente com o propósito de mostrar que temos mulheres liderando, e o pensamento de todas, me parece que converge neste sentido. A gente tem que estar lá para poder opinar, porque eu imagino que essas legislações que se fortaleceram, que tiveram aí um arroxo um pouquinho maior no combate, que não deveria ser isso, né? O ideal seria não haver violência para ser combatida, mas enquanto há, a gente tem que combater. Eu acredito que isso não aconteceria se não houvesse mulheres falando sobre isso, se a gente não tivesse o espaço de fala nesses locais públicos, nessas comissões. A OAB, a gente sabe, tem cadeiras em vários conselhos, que é muito importante, enfim. Vocês concordam com isso? Que a gente tem que avançar na representatividade para poder continuar avançando e preservando essa legislação, já que a gente ainda precisa tanto dela? Eu falo de uma questão muito particular que eu vivi no início da minha carreira, que é a atual presidente do estado, né, da seccional Mato Grosso, e eu fui numa conferência para mulheres. E lá naquele momento era um dispositivo de honra onde somente ela ocupava a cadeira. Só mulher, o restante, uma mulher. Somente uma mulher, e o restante eram 15 ou 16 homens. E ela falou, o que vocês estão fazendo aí embaixo que vocês não estão aqui? As mulheres. Aquilo mudou a minha vida. E hoje, quando eu tenho a oportunidade de falar, é para convidar as mulheres que, assim, nós precisamos de mulheres que ocupem. Dá trabalho, é um esforço sobre-humano, e nós que estamos à frente, não, a gente sabe da dedicação, porque é tempo de qualidade, é um planejamento, são projetos que você tem que pensar com muita antecedência para que tudo isso vire realmente uma realidade. Então a gente sabe o peso de tudo isso, mas se as mulheres não vierem para esta discussão, não se sentarem na mesa, infelizmente não vai haver avanço. Então, a gente precisa quebrar paradigmas, educar as nossas filhas para que tratem, sim, de política, tratem políticas públicas para as mulheres, e que venham colocar, sim, os seus argumentos nessas disputas, e em especial na criação de leis, né, que abranjam, sim, as nossas necessidades. Lembrando que quem cria a lei está lá no legislativo, né, doutora? Sim. Não são vocês lá na OAB que criam as leis. Mas a gente batalha, inclusive, porque a gente sabe, né, e os projetos legislativos, né, a OAB sempre teve esse papel aí de acompanhar todas as entidades de uma forma geral, e a gente tem esses projetos também. Busca orientar, pelo menos acompanhar e cobrar, né? Isso, porque assim, eu penso que nada melhor do que falar das nossas dores do que nós, né? Porque como que vamos criar leis satisfatórias para os nossos interesses nesse sentido, se não for nós que estejam lá falando das nossas dores? Porque só quem sabe da dor de ser mulher, né, somos nós. Sim, né? Verdade. Não adianta, ainda que seja um homem que tenha um interesse, né, ali de lutar pela causa, ele ainda é um homem, né? Então, não vai conseguir olhar pelos nossos olhos. O olhar feminino voltado para a demanda, por exemplo, as creches, né? As creches é uma demanda feminina, né? Porque o mundo mudou, inclusive a concepção de família, né? Tem muitas mulheres que são mães solo e que precisam dessas creches. Então, esse é um exemplo disso, né? A criação da lei para creche para todos é realmente uma lei que é voltada para as mulheres, né? Exatamente. Uma coisa que, infelizmente, a sociedade não olha com esse olhar, que nós, mulheres, hoje, nesse lugar de liderança, temos essa missão de levar, né, para a sociedade a importância de ter as mulheres lá, porque, imagina, um homem ir lá e criar uma lei para creche para todos. Com que fundamento, né? O homem raramente, infelizmente pela nossa cultura, o homem raramente ele
ele é o que cuida do lar, é ele que fica com os filhos. Então, realmente, nada melhor que falar por nós que nós mesmos, né? É claro que os homens têm evoluído com relação à sensibilidade de entender que as pautas femininas não são coisas de mulherzinha. Né? E não podem ser ignoradas. E os homens, com essa sensibilidade, eles conseguem enxergar além. Mas realmente eu acho que as mulheres... eu tenho certeza que quanto mais mulheres vierem participar de todos os processos, ainda que tenham suas dificuldades, né, a gente tem muito a ganhar com isso. A OAB está sempre, né, para a gente aí fechando, que o tempo vai esgotando aqui muito rápido, sempre puxando, representando a sociedade em termos gerais, né? E para as mulheres esse espaço existe lá também. A gente vê, né? Vocês são muitas advogadas, a maioria participa dessa comissão ou não? Como é que é? A comissão em si, nem todos os advogados participam. Mas é aberto para todas que queiram. É aberto, sim. A comissão da mulher advogada ela é aberta, inclusive até para membros da sociedade que tenham intenção, né? Participar como membro ainda que convidado. Não advogadas poderiam. Isso, como membro convidado, né? Que tenha algo a atribuir ali para a comissão, tem essa função. Mas com relação à comissão da mulher advogada, ela é voltada para as advogadas, né? E a gente tem aí uma adesão, mas com relação ao trabalho, querendo ou não, envolve tempo, né? Você trabalhar, você atuar num órgão, você atuar como líder ou diferente, até como membro mesmo, demanda tempo. Tem que se dedicar. Né? E nem todos, muitas vezes, estão ali dispostos, têm suas vidas, né? Nós mulheres, no geral, a gente já tem uma carga maior. Já somos mais sobrecarregadas, né? Então, perfeito. É difícil. Mas não dá para desanimar, né? Qual é o recado, então, nesse Dia da Mulher? Temos ainda muito que celebrar, eu penso que, né? Mesmo diante de tantas adversidades, mesmo diante das violências, temos que celebrar o Dia Internacional da Mulher, né? Exato. O meu recado é que a gente faça desse dia não apenas de celebração, mas de reflexão, né? O que nós, como sociedade, aí conseguimos mudar, quanto seja homem, seja mulher, o que você consegue contribuir para que nós chegamos num lugar de igualdade, né? Pelo menos no respeito, né? Tudo que a gente pede é respeito pelo nosso lugar que a gente ocupa. E é isso, é uma reflexão social aí para que as mulheres tenham do de verdade. Perfeito. Obrigada, doutora Eu Carla. gostaria de deixar aqui um grande parabéns a todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher, para que celebrem não apenas o que passou, né? Isso é história, mas aquilo que... a sua própria história. Hoje eu falava disso. Sim. E esse eu acho que é o nosso mote desse ano, né? Você tem condições, você tem uma história e você pode, sob essa reflexão, né? Deste Dia Internacional da Mulher, venha fazer parte de tudo isso. Ocupe o seu lugar. Cada uma no seu espaço, a dona de casa lá dentro de casa, que seja, né? E todas as demais nos espaços que quiserem ocupar, né? Ontem a gente falou aqui com mulheres piloto de motocross, tem noção? Fiquei encantada. Então, realmente a gente deve estar onde quiser, né? Obrigada, meninas. Parabéns pelo trabalho, pelo convite. pelo Dia da Mulher. Sempre bem-vindas.